Que alegria estarmos juntos mais um dia do Senhor para falar a respeito da graça que nos salvou. Queria convidar todos vocês a abrirmos a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Na medida que vocês encontrarem, fiquem de pé. Você que ficou de pé antes de encontrar, Deus está vendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Como o pastor Felipe falou, estamos na série que o Evangelho produz, né? E para aqueles que não gostam tanto de conceituação, fiquem felizes, essa aqui é a nossa última ministração de conceituação. Não porque não seríamos capazes de continuar por mais umas 10 pregações. Seríamos, mas porque queremos de fato entrar nas implicações práticas do Evangelho, né? Então por isso escolhemos em uma das ministrações falar a respeito do que é o Evangelho, de perspectiva tão abrangente quanto possível. Na última ministração, falar do Evangelho da perspectiva da vinda do reino de Deus. E na ministração de hoje, falar do Evangelho da perspectiva da graça de Deus que salva pecadores. Vamos ler a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22, diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nosso Senhor Jesus, nosso eterno Pai, nós te pedimos que mais uma vez, faça a sua palavra viva e eficaz em nosso meio. De forma que o texto revelado, inspirado e revelado pelo Senhor, se transforme para nós em vida e verdade, que profundamente entre em nossos corações, separando alma e espírito, separando pensamentos, discernindo e nos trazendo então a tua verdade. Que nós possamos ser, de fato, compenetrados por essa verdade e transformados. Nos ajuda, Senhor, a entender todas as palavras dessa vida, como o apóstolo Paulo coloca aqui. Nos ajuda, Senhor, a ter a compreensão dessa notícia que nos transforma, a boa notícia a respeito da sua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, que reina contigo para sempre. Amém. Vamos nos assentar. Então, o que nós dissemos, e vale a pena uma rápida recapitulação, né? É que o Evangelho, ele não é tudo na Bíblia, mas ele é a mensagem central da Bíblia. O Evangelho não é tudo o que a Bíblia tem a dizer a respeito da vida cristã, mas sim uma informação, um anúncio, uma notícia que está no centro da Bíblia e que resolve todas as suas narrativas, encontram o seu ápice no Evangelho. E essa notícia é uma notícia a respeito de Cristo, da sua obra e do significado dessa obra. É uma notícia que eu só enxergo que é boa se eu entender o seu contexto. Então é uma notícia que só faz sentido no seu contexto. É uma notícia simples, no sentido de que é a história de Jesus, ele viveu, nasceu, morreu e ressuscitou por nós, mas infinitamente complexa no sentido de que, através desse acontecimento, Deus está resolvendo tudo que o pecado trouxe de ruim para o mundo. E Deus está colocando uma solução em todas as narrativas que a Bíblia nos apresenta a respeito de santidade, a respeito de reino, a respeito de exílio, a respeito de justiça. Então a gente pode olhar para o Evangelho de mais de 20 ângulos diferentes.
E também apresentamos que o Evangelho tem implicações cósmicas e individuais, ou seja, é a boa notícia de que Deus está redimindo e restaurando tudo que Ele criou, toda a ordem criada, toda a humanidade, toda a sua criação, mas também é a boa notícia de que pecadores são salvos. Então é uma boa notícia que tem uma proporção também extremamente pessoal e individual. E nós escolhemos então entrar mais fundo nas proporções cósmicas e individuais a partir do tema bíblico do Reino de Deus, nosso último encontro, e hoje queremos falar então a partir da perspectiva da graça de Deus, em relação a como Deus salva pecadores. É interessante perceber que precisamos dessas duas coisas muito bem articuladas para não perdermos o sentido das coisas. Falamos do Evangelho com a boa notícia de que o reino de Deus vem. Deus está restaurando o seu domínio sobre toda a terra a partir do Rei Jesus e de seu povo. Céu e terra serão reconciliados. E entender isso nos ajuda a responder a pergunta: o que e para que Deus salva? Dá sentido à salvação, dá uma esperança firme e viva a respeito do que está para acontecer, não só conosco, mas com todos nós. E hoje, nós falaremos do Evangelho com uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Falaremos sobre as implicações individuais, a saber, Deus salva pecadores. Isso nos ajuda a responder a pergunta: como Deus salva? Como Deus está salvando o mundo? Porque se nós dissemos aqui, porque graças a Deus temos pregado o Evangelho culto após culto, que na queda os seres humanos trazem a maldade, a degeneração para o mundo perfeito de Deus, né? E dissemos que a boa notícia do reino é a boa notícia de que Deus está restaurando tudo. Então, como Deus salva? Como Deus lida com as consequências da queda no nível mais individual possível? A notícia a respeito da graça nos fala disso. Não é uma notícia diferente, né? Eu espero que todo mundo tenha percebido isso. Nós não estamos falando de uma notícia diferente. É só que o Evangelho é tão rico que ele alcança várias e várias coisas. E o que Deus está fazendo? Como Deus salva? Deus salva pela graça por meio da fé. Isso nos fala de que forma Deus está levando à frente a restauração de todas as coisas. Ele está salvando pecadores. Ele está resgatando a vocação original daqueles que ele colocou na criação para representá-lo. Falaremos mais fundo sobre isso, fique tranquilo. E como ele está fazendo isso? Pela graça, por meio da fé. E não entender isso também é perigosíssimo. Talvez seja ainda mais perigoso que não entender as proporções cósmicas. Por quê? Não entender isso seria como saber que Deus está salvando o mundo, mas não fazer ideia de como fazer parte disso. É saber que Deus tem um programa para a restauração de todas as coisas, mas não saber como é que eu faço para fazer parte desse programa. Por isso é importantíssimo que a gente também medite hoje em como o Evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores e como nós recebemos isso em nós. Então é a boa notícia da graça, né? A gente pegou esse termo que Paulo usa, o Evangelho da graça. A boa notícia da graça de Deus, de que Deus salva pecadores. Afinal, meus queridos, do que nós somos salvos? Né? Tem uma anedota muito comum, né? Que se tivesse uma pergunta, uma prova objetiva, do que nós somos salvos, né? Resposta número A, do pecado. Resposta número B, do diabo. Resposta número C, da morte. Resposta número D, de Deus. O que a gente marcaria, né? Do que nós estamos sendo salvos, exatamente? E, em certo modo, todas as respostas estão certas. Estamos sendo salvos do pecado, do diabo e da morte. Mas, em última instância, nós estamos sendo salvos da ira de Deus. O Evangelho é a notícia a respeito de como Deus nos salva de Deus. Porque Deus vai lidar com o problema do pecado, do diabo e da morte. E ele poderia lidar com esse problema nos destruindo. Mas ele opta por nos salvar. A ira de Deus, ela não é como um ser humano com raiva porque alguém não fez aquilo que ele queria. A ira de Deus, como temos dito repetidamente para evitar o engano, é a sua oposição
ao mal. É a sua perfeita oposição ao mal. Ele não tolera o mal. Ele irá destruir todo o mal. Ele irá fazer com que a sua criação seja perfeita. E como sabemos, essa ira recai sobre nós. Porque como confessamos aqui hoje, nós somos praticantes do mal. Nós somos praticantes do mal. Nós nos tornamos, por causa disso, inimigos de Deus. É interessante perceber que a Bíblia nem sequer chama Satanás de inimigo de Deus. Ele é o inimigo das nossas almas. Ela nos chama de inimigo de Deus. Porque nós, aqueles que fomos criados para representar a sua glória na terra e ter os seus atributos representados em nós, ser a imagem da sua semelhança, nos tornamos os corruptores da sua santa criação, vírus no seu sistema perfeito. A ira nada mais é do que essa oposição apropriada de Deus, que quer remover os vírus do sistema, que quer tirar todos os defeitos, que quer deixar a sua criação perfeita novamente. E o Evangelho da Graça nada mais é do que a boa notícia de como Deus, ao invés de resolver isso, nos destruindo, primeiro nos reconcilia consigo mesmo. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos os inimigos que na batalha do bem contra o mal, para o bem ganhar, deveriam ser destruídos. Mas agora, Deus nos reconcilia consigo mesmo. E como Ele faz isso? Para entendermos isso, precisamos entender essa desavença, essa inimizade, em primeiro lugar. A queda, o pecado e seus efeitos. Nunca custa relembrar isso. Nunca custa. Deus nos criou santos, para compartilharmos de sua vida santa. Nós acreditamos num Deus, queridos, que é amor eterno. E que por ser trino, isso toma uma proporção ainda mais bonita. Ele existe eternamente em estado constante de amor, porque cada uma das pessoas da Trindade já existe há uma eternidade, amando-se infinitamente e perfeitamente. Deus Pai ama Deus Filho, que ama Deus Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho amam Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo, Deus Filho amam Deus Pai. A Trindade está numa relação eterna e perpétua de amor, de honra. Em outra pregação descrevemos isso até como adoração, como ápice do relacionamento. Eles existem num estado constante de relacionamento amoroso, que nos cria. Então nós somos criados, né? Nós somos criados a partir de um transbordar desse amor. Se Deus é perfeito e completo e não carece de necessidade de outros seres para experimentar o amor, tendo em vista que o amor está no centro da nossa fé aqui, Ele não precisava nos criar para isso. Mas Ele nos cria como um transbordar desse amor, de forma que nós possamos participar daquilo que Ele é, de forma que todo o universo possa se unir com Ele nessa harmonia perfeita de amor. Sem dor, só alegria, só constante... eu perdi a palavra aqui. Quem fala inglês é enjoyment. Enfim, constante aproveitamento, né? Constante deleite na presença do Criador e um no outro. Desfrutar. Constante desfrutar do amor eterno de Deus, que é o seu estado de existência. Então Ele nos cria para sermos semelhantes a Ele, sendo expressões do seu amor. Toda a criação é uma expressão do seu amor. E também da sua glória. Ele está enchendo então a criação da sua glória e do seu amor, para o amarmos acima de todas as coisas. Por isso temos o amor como algo tão importante na palavra. Deus é amor. A lei pode ser resumida em parâmetros que têm a ver com amor. O resumo da lei é que amemos a Deus acima de todas as coisas e que amemos ao próximo como a nós mesmos. Esse não é o resumo da lei que Cristo nos deixou? E é interessante perceber, talvez o único Deus da história, eu sempre afirmo essas coisas sem verificar, mas eu tenho quase certeza, o único Deus de toda a história da humanidade, que a coisa mais importante que Ele exige dos seus súditos é que eles o amem. Porque é um Deus de amor, Ele é o próprio amor. O amor deve ser amado. A melhor coisa que nós podemos fazer é ter essa relação de amor com aquele que é o bem perfeito. Ele não tem amor, Ele não tem justiça, Ele é a própria justiça, Ele é a própria bondade, Ele é o próprio amor.
Quando ele nos exige isso, ele não exige algo aleatório, ele exige o nosso próprio bem. Então a queda, se a gente entende que a própria lei pode ser resumida como uma questão de amores, a queda foi acima de tudo um problema relacional. A queda foi acima de tudo uma quebra no nosso relacionamento com esse Deus que é amor perfeito. Ao pecar, nós saímos dessa relação de comunhão para a qual fomos criados. Ao invés de confiar em Deus e amá-lo acima de todas as coisas, como o pastor Felipe colocou aqui na sessão sobre queda de nossa liturgia, nós escolhemos ser para nós mesmos Deus. Nós escolhemos rivalizar com Ele. Comer de um fruto a partir da mentira da serpente. Eu não vou ter tempo de abrir aqui e Gênesis 13 e contar a história toda, mas qual que era a mentira da serpente? Vocês serão como Deus. Então a promessa da serpente que fez com que eles quisessem comer o fruto era se tornar semelhante a Deus. O que eles já eram, no seu sentido que Deus fez para ser, né? Deus os abençoou, eles eram a sua imagem e semelhança. Mas fala de uma vontade de usurpar aquilo que só Deus era. E a própria simbologia da árvore do conhecimento do bem e do mal fala de um desejo de ser para si quem define o que é bom e o que é mal. Tomar isso que não era para eles. E na queda, então, a humanidade escolhe amar-se acima de Deus e amar as coisas acima do próximo. É um problema relacional. Se a gente pode resumir a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na queda, a humanidade escolhe amar a si mesmo acima de Deus e as coisas acima do próximo. Essa é a reflexão de Eva. O texto descreve, Eva olha para o fruto e olha, o fruto é desejável para dar entendimento. Ele é bonito aos olhos, parece que vai saciar a fome. Então Eva faz reflexões a respeito de si mesma, independente do fato de que Deus já tinha falado que todos os frutos eram bons e aquele fruto não era para ela. Ela se coloca acima de Deus, ela confia mais em si mesma do que em Deus, mais na serpente, pior ainda, do que em Deus. E ela então escolhe ter para si o que ela quer, independente das consequências que isso teria, né? E Adão faz a mesma escolha. E honestamente, nós fazemos a mesma escolha, né? Porque às vezes a gente acha que essa é só a reflexão de Eva. Isso é só a reflexão de Eva. É só Eva que pensou assim. Mas a verdade é que ainda está para nascer um humano que não tenha feito a exata mesma escolha de amar-se primeiro a si mesmo e as coisas acima do próximo. Então, Adão e Eva, na teologia cristã, a gente vai dizer que eram nossos perfeitos representantes no jardim. Eles escolheram, de fato, aquilo que nós escolheríamos, por isso nós, junto com eles, escolhemos. E isso se transmite para a realidade. Isso se transmite para a realidade no sentido de que, empiricamente, isso é comprovado verdade. Nunca nasceu um homem que não fizesse a mesma escolha. As consequências disso foram imediatas. O rompimento do relacionamento com Deus. No momento que a confiança de Eva, porque a gente tem falado de fé nesse sentido, né, de colocar a confiança de Adão e Eva deixa de estar em Deus, de acreditar nas suas boas palavras a respeito de que tudo ali era bom, de que eles podiam fazer tudo menos aquilo. Instantaneamente, o relacionamento já estava rompido. Eles comem do fruto, consumam o pecado. E a primeira coisa que acontece é os seus olhos são abertos. Agora eles passam a enxergar o mundo a partir de uma realidade diferente. Agora eles passam a enxergar o mundo não mais a partir da referência de Deus e olhando o mundo desse ponto de vista da Trindade, onde tudo foi feito para o amor. Eles passam agora a enxergar o mundo a partir dos seus próprios umbigos, olhando primeiro a si mesmo, antes de olhar o próximo. É um problema dos olhos, vale a pena entrar nisso. A gente vai ter uma aula só sobre a queda, como vocês já sabem, na Escola de Fundamentos.
Então vale a pena a gente entrar mais fundo nisso em algum outro momento, mas é um problema dos olhos. Agora eu não consigo mais olhar o próximo de verdade. Eu sempre vejo minha barriga primeiro. É como se meus olhos tivessem sido colocados dentro do meu estômago. Eu não consigo olhar para o próximo sem antes ver como ele pode me servir, como ele pode servir aos meus apetites. É uma mudança de perspectiva, seus olhos foram abertos. E imediatamente as consequências são imediatas. Nós podemos ver na história da queda e na história da humanidade que a quebra de relacionamento com Deus, esse relacionamento que era o que fomos criados para ser, era o sentido da nossa existência, corrompe por completo a nossa existência. Imediatamente, Adão e Eva demonstram um problema de relacionamento consigo mesmos. Inimizade do homem com o homem, do homem consigo mesmo. Eles têm vergonha. O homem percebe que estava nu e tem vergonha. Antes ele não tinha aquele problema. Agora há uma rivalidade até mesmo consigo mesmo. Há uma insatisfação até mesmo consigo mesmo. E também uns com os outros, porque ele tinha vergonha que Eva o visse. Mais à frente, isso fica ainda mais claro. Quando Deus procura o homem para falar com ele, agora o homem tem vergonha porque tem pecado. Quando Deus o acha e o confronta, o que você fez? O que o homem responde? Eu? Não, foi a mulher que tu me deste. A quebra do relacionamento com o próximo. Relacionamentos rompidos. Inimizade. Nós temos, como colocamos na parte do Evangelho do Reino, objetivos diferentes. E por isso nós vamos ter agora uma inimizade. Cada um está vivendo de acordo com Deus, o seu próprio umbigo, como o seu próprio rei, como falamos na oração de confissão. E isso é imediato ali das consequências da queda. Foi a mulher que tu me deste. A mulher fala, foi a serpente que você criou, Deus. Consequências imediatas da queda, quebra de relacionamento do homem consigo mesmo, quebra de relacionamento do homem com os seus pares, com os demais homens, com as demais mulheres. Estou falando de homem como humanidade, aqui gênero neutro. E, em última instância, quebra de relacionamento, inimizade com a criação, com a própria criação, com a própria natureza. A natureza não reconhece mais em nós a glória do Criador. Ela não mais nos obedece. E agora, trabalhar na natureza é uma questão de suor. E a natureza responde, às vezes, com agressividade. A terra cria espinhos e abrolhos. Nós nos tornamos, com a queda, pecadores, inimigos de Deus. Tudo isso que eu falei aqui, que está ali arquetipicamente registrado em Gênesis 1-3, que é uma história que é verdade, factual, histórica, mas além disso, tem uma simbologia que representa o fato de que todos nós tomamos essa escolha. Todos nós experimentamos essas consequências. Todos nós podemos perceber dentro de nós que não estamos satisfeitos com nós mesmos. Temos uma inimizade com nós mesmos. Que não estamos satisfeitos com o próximo. Estamos em estado de inimizade com o próximo. E que nós e a criação não estamos nos dando bem. Estamos tendo que trabalhar para tirar coisas de uma forma que ela só nos serviria. Estamos suando. A criação não está nos obedecendo. Nós estamos a subjugando ao invés de governá-la como Deus quis. Todos nós podemos perceber isso. E tudo isso é por causa do rompimento do nosso relacionamento com o Criador. Em última instância, a consequência última é morte. Como Deus avisou. Tudo isso, na verdade, que nós falamos, é morte. Tudo isso que nós falamos é uma forma holística, uma forma completa de olhar para o que quer dizer morte. No aspecto relacional, morte é a separação de Deus. Porque Deus, como Ele é o amor, Ele é a justiça, Ele é a bondade, Ele é a vida. Então essa separação dele já começa a gerar imediatamente em nós morte. Separação da fonte da vida, separação dos outros, separação da criação. E isso começa nos nossos corpos físicos a imediatamente também tomar forma. Doenças, dor, degeneração. A morte física é meramente uma questão de tempo. A morte completa desse corpo é meramente uma questão de tempo. A causa raiz, precisamos entender isso para entender o Evangelho. A causa raiz de todos os problemas da humanidade, o caos,
a fome, os problemas emocionais, as guerras, a violência, tudo que vemos nas notícias nos choca, nos abala, nos faz chorar. A causa raiz de tudo isso é a separação de Deus. E o Evangelho é a boa notícia de como Deus resolveu tudo, de como Deus lidou com a causa raiz do problema, como Deus nos reconciliou consigo mesmo. É a boa notícia do que foi feito em Jesus, já está feito, já está pronto, em Jesus, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Perceba, é uma notícia a respeito de como nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. E não a respeito de como nós podemos ser. Não é um conselho a respeito de o que fazer para ser salvo. É a notícia de como nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. Por isso é pela graça. É nesse sentido que falamos de graça. É completamente de graça. É completamente sem merecimento. É completamente feito por alguém por nós. Mais especificamente, por Cristo. E nós tomamos posse disso mediante a fé. Então é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. É a notícia, então, de que Cristo morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. A notícia da graça de Deus, sem que nós merecêssemos. Porque nós é que escolhemos a morte. Nós escolhemos livremente a separação de Deus. Nós escolhemos isso livremente e nós não temos nenhum interesse, nem os meios para buscar a reconciliação. Nem o interesse, porque está também empiricamente comprovado que homem nenhum busca viver essa vida restaurada com o Criador, a não ser através da revelação de Cristo Jesus. E nem os meios, porque se de fato tentássemos a reconciliação, não teríamos como pagar todo o mal que trouxemos. O pecado gera, então, uma dívida. Eu vou falar aqui sobre algumas consequências do pecado, para que depois a gente entre em como Cristo resolve isso pra gente. O pecado, então, gera uma dívida. Em certo sentido, nós ofendemos a Deus, primariamente. E não temos como pagar por isso. Não temos como reparar, restaurar a ofensa. É muito maior do que nós podemos pagar. O pecado gera aprisionamento às forças do mal. Nós somos agora escravos das coisas que amamos mais do que os nossos próximos. Somos agora, ao nos colocar como deuses, escravos da nossa própria vontade egoísta. E achando que temos liberdade, que na verdade somos nós que estamos no trono, nós estamos entronizando e endeusando coisas e nos tornando cada vez mais parecidos com coisas e não com criaturas de Deus. Nós estamos aprisionados a esses dominadores que temos, porque nós os idolatramos. Então o pecado nos torna escravos do pecado, das forças do mal e da maldade. E através disso o diabo nos domina. Através disso a morte nos chama, nos clama para ela. E nós não temos como resolver isso. Nós não temos como nos desaprisionar. E o pecado nos coloca sob a justa ira de Deus, porque nós somos praticantes do mal, uns para com os outros, e para com a criação, no bom mundo de Deus. E ele se oporá a nós. A obra de Cristo resolve todas essas coisas para que nós sejamos reconciliados com Deus. É interessante perceber, antes de eu falar de forma mais sistemática, eu quero falar de forma mais narrativa. Eu quero contar uma história para vocês, que Cristo percorre o caminho contrário de Adão. Adão pecou por desejo de ser semelhante a Deus. Mas como Paulo fala, e pastor Felipe orou aqui hoje, Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. A humanidade pecou por desejo de usurpar o lugar de Deus. E Cristo sendo Deus, eu gosto dessa tradução mais antiga, não teve por usurpação, porque ela fala exatamente disso. Não teve por usurpação ser como Deus. Ele não achou que seria muito para ele
encarnar e tomar forma humana e ser nosso representante. Adão tentou subir. Jesus, estando lá em cima, sendo Deus, não achou que era muito descer para nos resgatar. Tendo um relacionamento perfeito com o Pai, Jesus vive uma vida de amor abnegado. Adão, então, foi tentado no paraíso e falhou. Jesus foi tentado com as mesmas tentações no deserto e venceu. Adão consuma o seu pecado comendo do fruto da árvore proibida. E Cristo agora é pendurado em uma árvore, aonde ele dá o seu corpo como comida para o seu povo, como verdadeiro alimento espiritual. Então, se em uma árvore acontece a nossa queda, e agora em uma árvore acontece também a nossa redenção. Cristo é pendurado no madeiro e o seu corpo se torna verdadeiro alimento para o seu povo. Quem quiser entender isso melhor, assista a série a respeito de João, as pregações a respeito do pão da vida ali. Adão, sendo culpado de pecado, lança a culpa sobre sua mulher. Cristo, não tendo qualquer culpa, se voluntaria para levar sobre ele os pecados da sua noiva. Ele escolheu fazer isso pelo gozo que lhe foi proposto. Ele não tinha culpa e ele voluntaria-se para resolver o problema. Se as palavras de Adão para Deus são: foi a mulher que tu me deste, as palavras de Jesus para Deus foi: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Ainda assim, mesmo sendo perfeito e no mesmo caminho de Adão, sendo aprovado em todos os momentos, Cristo leva sobre si toda a consequência e a punição do pecado de Adão. A dor e o sofrimento da condição caída, ali em sua paixão. A vergonha e humilhação. Jesus foi crucificado nu, enquanto Adão se escondeu e se cobriu. Ele foi exposto nu para todos os olhos verem naquela cruz. Em última instância, a desconexão com o próximo. Ele foi abandonado por todos os seus discípulos, exceto Pedro e as 3 Marias ali no final. E a desconexão com Deus, ao ponto de que o seu último grito, recitando ali um salmo, foi: Deus meu, por que me desamparaste? Não dando a entender ali que o Pai não mais o amava. Inclusive, é interessante ler o resto desse salmo. O salmo conclui dizendo que ele não abandonará o seu ungido, mas marcando para nós que naquele momento ele estava levando sobre ele a consequência última do pecado, a desconexão com Deus. Deus Filho, que eternamente havia sido num relacionamento perfeito de amor com Deus Pai. Naquele momento que eu não sei quanto tempo durou, pela primeira vez em uma eternidade, e para nunca acontecer de novo, se desconectou do Pai. Não há dor maior que essa. Todo o sofrimento físico não é nada comparado a isso. O pecado é tão sério que a própria Trindade experimenta essa desconexão para nos resgatar. Olha aqui. Ele morre em nosso lugar. Ele paga a dívida do pecado. Então a morte de Cristo na cruz, ela resolve todos esses problemas que nós colocamos. Jesus paga a dívida do pecado que nós não tínhamos como pagar. Jesus derrota os poderes do mal ao qual nós éramos aprisionados. Falamos sobre isso na última pregação, então não vou repetir. Jesus suporta a ira divina, a oposição de Deus aos pecadores, e Ele garante para nós salvação.
Ele leva sobre si o peso do pecado, toda a maldade e violência que praticamos se acumulou ali e foi praticada contra ele. E a consequência do pecado, a morte. Ele é nosso substituto. Mas eu gosto de adicionar também representante substituto. Porque o tipo de substituição que Jesus fez ali não foi meramente uma substituição do tipo Deus puniu um pecado num inocente que não tinha nada a ver com o caso. Não, Jesus, ele se coloca, apesar de inocente, como nosso representante, como nosso rei, como nosso segundo Adão, como representante de uma nova humanidade. Então, para entendermos como pode ser justo, porque algumas pessoas ao ouvir falar da história do Evangelho, têm esse pensamento, como pode ser justo que Deus puna um ímpio num justo? Isso não seria ainda mais injustiça? E tem várias respostas para esse problema, mas a principal é que nós estávamos ali em Cristo. Cristo estava nos representando, bem como Adão estava nos representando na sua queda. Cristo estava ali nos representando na sua morte. Ele é mais que um substituto. E na verdade, o sacrifício de Jesus na cruz, ele se torna efetivo para nós, por meio da fé, quando nós nos unimos com ele na sua morte. É isso que a Bíblia nos aponta. Então, o velho homem, na verdade, não foi poupado da morte. Ele é salvo na medida em que ele permite que o velho homem morra na cruz de Cristo. Nós participamos da morte dele através da fé. E de fato, então, a maldição de Deus sobre aqueles que pecam acontecerá. O velho homem certamente morrerá. Mas quando permitimos que o nosso velho homem morra na cruz de Cristo através da nossa participação com ele, ali, nós renascemos com ele em sua ressurreição. Vamos ler para entender isso melhor? Romanos 6, de 3 a 8. Romanos 6, de 3 a 8. A nossa salvação, então, meus queridos, se dá a partir da substituição de Jesus. Mas essa substituição representativa, ele nos representa na cruz. Essa morte da qual nós temos que fazer parte. Romanos 6, 3 a 8. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então Cristo resolve todas as coisas em nosso lugar. Mas isso passa a ser efetivo para nós na medida que nós deixamos de nos identificar com Adão e herdar, portanto, todos os malefícios da queda, e passamos a nos identificar com Cristo em sua obediência e morte. A fé faz isso de forma misteriosa. Agora, nós, os que morremos com ele, fomos justificados, porque viveremos a sua vida. Agora, Deus começa, então, a partir da ressurreição, a restauração de todas as coisas, remontando o corpo despedaçado de Jesus. E nós que morremos com ele,
também agora somos ressuscitados com Ele. Tomamos parte disso. Nascemos de novo para uma nova existência, uma nova vida, um novo nascimento, uma nova forma de vida. Essa sim, reconciliados com Deus e uns com os outros. Livres nessa existência nova da ressurreição de Cristo, de todos os efeitos do pecado. Eis a boa notícia da graça. Deus salva pecadores. Deus reconcilia pecadores. Deus restaura pecadores à sua vocação original, suas imagens, reis e sacerdotes. Pessoas que foram feitas para mostrar os atributos santos de Deus no meio da criação e guiar toda a criação numa adoração a Deus. Deus restaura isso em nós. Mas Ele nos chama, então, a cooperar na obra da restauração de todas as coisas. Agora, como essa obra de Cristo, então, passa a ter efeito sobre mim? Beleza, é isso que acontece. Não é isso que a gente falou? O pecado estraga tudo, Cristo resolve tudo. E é muito bonito perceber como Cristo de fato obedeceu e Adão não obedeceu, como Ele de fato pagou todas as consequências do pecado, mas como isso acontece comigo? Como eu me identifico com Ele na sua morte? Como eu posso cumprir esse requisito de morrer para o velho homem com Ele? Pela graça, por meio da fé. Pela graça, eu não mereço, foi Ele que fez por mim, eu não tenho mérito algum nisso, é obra dEle em meu favor. Por meio da fé. Essa fé milagrosa e miraculosa que nos faz desejar nos unir a Cristo na sua morte, por mais absurdo que seja, que nos faz olhar para o sacrifício da cruz e falar: foi por mim, era para mim, era para eu estar lá. Nos identificar com Ele na sua morte de cruz. De forma que, de fato, nós morremos com Ele de fato, nós nos tornamos um com Ele de fato, e nós recebemos as bênçãos da sua vida obediente. A Bíblia nos fala que a fé, de alguma forma misteriosa, ou mística, como a gente gosta de falar, nos une a Cristo. É a união mística do pecador com o Salvador, de Cristo com a igreja. Ao crer, ao olhar para a cruz e crer que foi por mim, depositar naquilo a minha confiança, falaremos sobre isso, algo acontece. Eu agora sou unido a Cristo naquele momento. E eu de fato morro com Ele. O velho homem de fato morre com Ele. E eu de fato, não é metáfora. Por que eu estou falando tanto de fato? Não é metáfora. É misterioso, não sei explicar. Mas de fato eu morro com Ele. De fato eu me torno um com Ele. De fato eu agora recebo as bênçãos da sua vida obediente, começando na ressurreição. Como falamos essa fé que faz isso? Então nós não sabemos, isso é mistério de Deus. Eis o grande mistério, que nós nos identificamos com Cristo na sua morte e agora participamos dela com isso e agora ressuscitamos com Ele. Mas a Bíblia nos fala a respeito de fé e arrependimento. E essa fé que faz com que isso aconteça, a gente pode explorar isso mais forte. Não é meramente acreditar no fato. Os demônios creem e tremem. Amém? Essa fé que faz com que essa união com Cristo aconteça e, portanto, sejamos expiados, propiciados, justificados. Eu não vou definir essas palavras. Salvos, reconciliados. Não é meramente acreditar que Ele morreu e ressuscitou. Não é isso. Os demônios creem e temem. É colocar na obra de Cristo a sua confiança. É crer no sentido de acreditar, mas também crer no sentido de confiar. E não mais em você. Em certo sentido, é o oposto do que Eva fez. E Adão. Eva não confiou em Deus.
não achou suficiente confiar em Deus. E, portanto, ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer do fruto do madeiro, comer do corpo e do sangue de Jesus, é pôr sua confiança nele. É fazer de volta esse movimento, que só é possível a partir do milagre da graça do Evangelho. É colocar na obra de Cristo a sua confiança, e não mais em si mesmo. É desfazer esse problema dos amores, entendeu? É agora voltar a ter esse lugar de confiança em Deus. Por isso, essa fé, ela é inseparável de arrependimento. Porque arrependimento pode ser definido como uma mudança completa de mentalidade que gera contrição e mudança de comportamento. Então a gente não quer dar uma definição muito curta de arrependimento, então eu dei uma mais longa. Uma mudança completa de mentalidade que gera contrição e mudança de comportamento. Agora, é impossível eu confiar na obra de Cristo sem mudar de mentalidade. Porque se eu não mudei de mentalidade, eu vou olhar para a obra de Cristo e ela vai ser para mim o quê? Loucura. Escândalo. Porque não faz o menor sentido. Agora, quando eu enxergo no contexto, né, que nós colocamos aqui, a necessidade que eu tenho de um Salvador, a necessidade de ser reconciliado, e enxergo a obra de Cristo nesses termos, como a maior demonstração do amor de Deus, esse amor me alcança e me capacita agora a poder confiar nele. Essa graça, esse amor de Deus através de Cristo me alcança e me capacita a fazer esse movimento contrário ao movimento de Eva e confiar nele. Então como que eu faço isso sem me arrepender? Não tem como. Arrependimento é consequência imediata disso. Eu mudei de mentalidade. E se eu mudo de mentalidade, de verdade, necessariamente isso gera mudança de comportamento. Agora, é também impossível, inseparável, essa fé, essa confiança em Cristo, ela também é inseparável da submissão ao senhorio de Cristo. Porque como eu posso dizer que confio que Cristo ali na cruz é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está trazendo a sua criação de volta para onde deveria estar, e não me submeto? Na verdade, se não me submeto, eu não creio. Então não é que o Evangelho exige fé e arrependimento. Não é que o Evangelho exige fé e submissão. É que fé necessariamente também inclui arrependimento e submissão. Senão eu não estou crendo de verdade. Eu não estou confiando de verdade. Agora, como eu falei, nós não éramos capazes disso, mas alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus na cruz. Esse amor nos alcança, essa graça nos alcança. E agora nós podemos fazer esse movimento contrário ao Adão, colocar nossa confiança em Deus. E essa fé, quando isso acontece, isso é uma mudança instantânea. Se confiamos na obra de Cristo, nosso status de relacionamento com Deus é mudado instantaneamente. Confiamos em nós mesmos? Estamos nos identificando com Adão, que confiou em si mesmo. No momento que a graça nos capacita e nós confiamos em Jesus, instantaneamente, nós estamos agora em Cristo. Nos identificamos com Ele. Adão é morto na cruz. Por isso, a Bíblia não fala que nós estamos passando da morte para a vida. Ela fala que nós já passamos da morte para a vida. Os que estão em Cristo. Ela não fala que nós estamos sendo transportados para o reino de Deus. Ela fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso, nós não estamos nos tornando filhos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E agora fomos adotados. Somos filhos de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo. Essa mudança de identificação. De em Adão para em Cristo. Confiança em mim, confiança em Cristo. E qual que é a consequência direta de entendermos isso? É que o Evangelho é uma notícia que, quando crida, confiada, salva pecadores. Não é um bom conselho a respeito de como pecadores podem ser salvos.
Basta crer. A salvação é um presente, não uma recompensa. Nós precisamos abandonar, então, qualquer noção de que há algo que nós temos que fazer para ser ou mesmo para permanecer salvos. Não há nada que temos que fazer para ser salvos. Basta apenas a confiança no que Cristo fez. A confiança na obra consumada de Cristo. A confiança no que já foi feito por nós. Se nossa mensagem ao pregar o Evangelho sequer parece com a frase "você tem que acreditar e viver certo para ser salvo", não é o Evangelho que estamos pregando. Inclusive, como falamos na primeira pregação, não é nem uma boa notícia, porque a pessoa não vai conseguir. Então está muito mais que uma má notícia. Agora, meus queridos, a gente também tem que tomar cuidado com o oposto contrário. Se a nossa mensagem também se parece com Deus ama e aceita todos do jeito que são, também não é o Evangelho que estamos pregando. Deus ama e aceita todos, os matando na cruz de Cristo. Deus ama e aceita todos enquanto eles se identificam com a morte de Cristo. A cruz, ela é a ofensa do Evangelho, é o fato de que o pecado é um problema tão grave que ele tem que ser destruído. E isso faz parte da mensagem. Isso posto, embora a obra de Cristo por nós já esteja completa, a obra dele em nós ainda está em execução. A nossa mudança de status acontece imediatamente. Nosso status de relacionamento com Deus foi transformado. Nós imediatamente não somos mais escravos do pecado. Paulo vai falar que nós estamos mortos para o pecado. Isso posto, nós percebemos que ainda pecamos. A diferença é que agora nós temos a escolha de não fazer. Agora a graça em nós nos ensina a dizer não para nós mesmos. Antes nós éramos aprisionados à nossa própria vontade. Agora nós somos livres de nós. Ainda às vezes escolhemos fazer o mal, mas estamos livres disso. Porque Deus nos coloca numa jornada junto com Ele, rumo à restauração de todas as coisas. Uma das coisas mais sensíveis de entendermos é que a realidade entre a redenção e a consumação. Quando falamos que Cristo nos redime e redime o mundo, mas essa obra não está consumada ainda. É uma realidade de já e ainda não. É uma realidade de Deus já nos salvou. Deus já coloca em nós o seu Espírito. Nós já temos em nós o poder da ressurreição. Mas nós ainda somos chamados a, junto com esse poder, no aspecto individual, cooperar com Cristo na mortificação do que resta das nossas vontades egoístas. E no aspecto cósmico, cooperar com Cristo no resgate e restauração de toda a criação. Deus escolhe fazer isso de forma progressiva. Deus escolhe fazer isso de forma processual. É complicado falar por que Deus faz as coisas, mas eu encontro bastante beleza em olhar Deus quer fazer conosco, como um pai quer fazer com um filho. Deus quer fazer junto conosco. Ele nos chama a cooperar com Ele no nosso processo de santificação, que é o processo aonde nós somos restaurados à nossa vocação original. A vocação de sermos a sua imagem. E quem é a imagem perfeita de Deus? Vou falar. Cristo. Então a santificação pode ser descrita como o nosso processo de conformação à imagem de Cristo. A mesma graça que nos alcançou e libertou da escravidão, agora processualmente nos ensinará a negar a impiedade, as paixões e as concupiscências. E irá nos guardar numa jornada cooperativa com Deus rumo a Cristo. De forma que, na medida que nós tomamos nossa própria cruz,
nós vamos sendo então completamente expurgados da realidade do pecado. Nós vamos, com Cristo em nós, aprendendo a ouvir o Espírito e viver em relacionamento com Deus e não ouvir a nós mesmos. E enquanto fazemos isso, também cooperamos com Deus na restauração de todas as coisas, porque estamos, enquanto fazemos isso, amando pessoas, servindo pessoas, fazendo obras de justiça e mostrando para o mundo que o reino de Deus já está presente. E aqui a mensagem do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino se encontram. Porque eu só passo a ser um agente do reino na medida que a imagem de Cristo passa a ser novamente formada em mim. Isso acontece então de forma processual. Nisso também a gente tem que lidar com o já e ainda não, até que venha a consumação. O dia onde Cristo virá e resgatará por completo a glória da criação. E a Bíblia chama isso de a nossa também glorificação, que é a conformação completa de nós à imagem de Cristo, a recuperação total do nosso estado original de glória. Salmos declaram: Deus criou o homem e o encheu de glória e honra. A recuperação completa do estado de sermos espelhos que refletem a glória de Deus. Eis uma excelente notícia então, meus queridos. Deus nos salva para cooperarmos com Ele no seu reino, tomando parte do trabalho de restauração de todas as coisas já agora, pelo poder do Espírito Santo, enquanto aguardamos o dia em que nosso Senhor virá consumar tudo que já começou. Até lá, que nós possamos ser fiéis em nossa cooperação com Ele. Então a boa notícia da graça é a boa notícia de que nós não merecemos, mas podemos participar da obra de Cristo. Podemos tomar parte do que Cristo fez como nosso substituto, como nosso representante. E sermos completamente reconciliados com Deus e incluídos no maravilhoso processo da restauração de todas as coisas. E assim, nós temos uma visão próxima de completa da boa notícia. Mas a boa notícia, a mesma boa notícia que nos salva e que nesse aspecto ela está completa. E nós precisamos pregá-la dessa forma, porque senão nós tiramos dela o seu poder. Também é um convite para cooperarmos com Deus. E nós fazemos isso enquanto trabalhamos pela nossa santificação, enquanto trabalhamos pelo reino de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua graça que nos encontrou salvadora e nos ensina todas as coisas. Muito obrigado porque, de forma tão maravilhosa e misteriosa, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor fez isso de uma forma em que o Senhor nos dá a honra de fazer parte desse processo todo. A honra de, junto com o Senhor, consertar as coisas que nós temos destruído dentro de nós e também fora de nós. Senhor, que o Espírito Santo faça em nós cada vez mais essa obra. Senhor, que se há aqui no meio de nós alguém que ainda não colocou a sua confiança em Cristo Jesus, que a partir dessa exposição do Evangelho, a cruz possa ser perfeitamente enxergada, o seu amor possa ser completamente comprovado, bem como a sua justiça, e que essas pessoas possam, a partir de hoje, já viver essa realidade. Através dessa visão, confiar por completo em você, Jesus. E, Senhor Jesus, para nós, aqueles que já cremos, nos guia de forma radical e intencional nesse caminho de cooperação, de santificação, de estabelecimento da cultura do seu reino. Nós não queremos ser aqueles que ficam parados nesse processo por corações duros. Nós queremos ser aqueles que o Senhor guia e transforma cada vez mais, para te vermos cada vez mais e para vermos os efeitos do seu reino cada vez mais no nosso meio. Ah, Jesus, faz isso
em nós, para nós e por meio de nós. É o que pedimos. Amém.